Oi, galera! Tomou um susto! Opa! Muito bem-vindos aí ao nosso Solta o Verbo, você que está entrando aí agora. Seja muito bem-vindo. Lembrando que, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não curtiu a live, curte também, porque o Instagram não, o YouTube ajuda a gente na divulgação. E hoje, um assunto um tanto quanto polêmico, não, companheiros? Com o Gabi Maser, sobre imagem, o poder da imagem. Oh! Hoje só canseira aqui, passando vergonha. E é isso, gente. Lembrando que você pode enviar sua pergunta aqui também, pelo chat, que a gente vai estar respondendo ao vivo, ou no Instagram da Comunidade Jovem também. Aliás, se você não segue, segue lá. E é isso, vamos se apresentar então. Convidados da mesa. Pastor Vitor. Muito bem. Então é isso aí, galera. Boa noite. Sou o pastor Vitor, sou pastor aqui na Comunidade Jovem, aqui da Igreja de Nazareno, Comunidade da Esperança também. E animado com o assunto de hoje aí. Hoje temos polêmicas aí para encarar hoje. Sou eu agora? Reverendo Frederico! Fred. Bom, meu nome é Fred, sou o pai de gêmeos. Desculpa, né? Essa risada tem delay, hein, irmã? Tem. Aí, né? Mas eu tava só abaixando Estamos o aí volume no Solta o Verbo dessa segunda-feira, junto com Gabi Maser. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gabi Maser, estou muito feliz de estar aqui, de participar desse programa, né? A gente Esse também. programa cristão. Bem crente. Falar sobre um assunto que eu gosto muito e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Top. E então, como a gente já tinha falado aqui, o assunto de hoje é o poder da imagem. Mas antes, vamos conversar um pouco com a Gabi, para vocês aí de casa conhecerem ela. Fala um pouco de você, Gabi. Super legal, né? Quando pedem para as pessoas, para a gente falar de nós mesmos, né? Bom, eu sou a Gabriela, tenho 25 anos, sou casada com o Heitor. E eu sou consultora de imagem e estilo. Na verdade, eu sou química, né? Por incrível que pareça. Tudo a ver. Não tem nada a ver. Mas eu me graduei em química, mas acabei seguindo uma outra carreira profissional, né? Então, eu atuo hoje como consultora de imagem e estilo e estou me especializando em cores. Top. Então, essa hoje é a minha profissão. Muito bom. E você é cristã desde sempre, irmã? Eu sou cristã desde sempre. Eu nasci num berço cristão, né? Muito bom. Sim, sou O cristã. berço era Berço convertido. Cristã evangélica. O berço- Esculpido por Cantava anjos. hinos, o berço era convertido. Cantava hinos, o berço Cantava dela. hinos. Isso aí. Foi esculpido por anjos. É isso aí. Essa é boa, hein? Tanto Ó. que, olha lá, ó. Foi melhor Tanto que a que, minha. então, Ó. Melhor Heitor que a não minha. está presencialmente agora aqui no programa, está aqui conosco, aqui atrás, mas É verdade. ele veio representado pela sua outra metade. É verdade, gente. Eu sou Aqui. casada com o Heitor, que está sempre aqui com vocês. Muito bom. Meu muito marido bom. te ama, amor. Olha lá. Não, não. Ó, se sentir a câmera Momento- chacoalhando um pouquinho, o Heitor que ficou Um emocionado. momento agora. só love aqui. Só love aqui, né? Legal. Então, Gabi, você de berço cristão, mas você sempre foi da Nazareno. Conta um pouquinho. Ou conta a sua conversão também. Uhum. Eu realmente sempre fui criada na igreja, né? Então, desde pequenininha, eu passei uma boa parte na Nazareno Ebenezer, de onde o pastor Fred também era. Eu vi a Gabi entrando na sala de escola dominical, segurando a mão da mãe dela. Olha com só. 3 anos, 3 dois, aninhos, por aí, né? Bem pequenininha. pastor E eu já, Fred. eu já estava dando aula. Isso significa o quê? Nada, vamos seguir. Que o senhor é Que quase o um senhor é o Moisés, senhor. né? O senhor tem quase idade, não. Quase um Moisés aqui. E aí depois a gente saiu da Nazareno, fomos para algumas outras igrejas. E agora, depois de casada, eu voltei para Nazareno. Então, a gente está aqui na comunidade há 4 anos. Top. E você lembra da sua conversão? Porque foi uma pergunta bem legal que a gente fez pro pastor Rafa, né? Se você, inclusive, não assistiu, tá aí no YouTube. A gente perguntou para ele, ele disse que nem lembra. Eu também não, para ser honesta. Na verdade, eu não me o lembro. Heitor não lembrava. Acho que o pastor até lembrava a data e o dia, né? Uhum. A data e o dia é a mesma coisa. Não, mas eu tudo bem. não lembro. Eu lembro, assim, obviamente, do meu batismo, de pedir o batismo, mas, assim, de falar que teve um momento que eu me entreguei para Jesus, eu não lembro, porque sempre foi aquela coisa... Na minha vida, sempre foi muito constante, então não tive uma fase, sabe? Tipo, nossa, estava desviada, voltei, então Entendi. eu não tive isso. Entendi, Então, para mim, foi entendi. bem constante. Então vamos falar um pouco agora sobre o que você faz, né? Sobre o seu trabalho, que é consultora de imagem. E conta um pouco, da onde que veio essa ideia? Que é o consultor de imagem, né? Porque você estava em química e Aham. agora você está fazendo isso, né? Da onde que veio essa Sim. ideia? Bom, como todo mundo sabe, né?
pandemia mudou a vida de muita gente e a minha foi uma delas. Então, eu era química, trabalhava numa indústria farmacêutica. E aí começou a pandemia, eu fui mandada embora, bem no comecinho. E aí eu me peguei naquele momento que eu precisava tomar uma decisão e, né, o que eu ia fazer da minha vida, porque abri o LinkedIn, era tipo vagas com 1000 candidaturas, né? Então é aquele desespero assim, né? Meu Deus, e agora o que vai ser? E aí eu lembro que eu comecei a vender roupas, até participei do programa do Pastor Giovanni, né? Como que chama? The Crentes. Participei do The Crentes, mas ainda não era consultora. E por indicação de uma das minhas clientes, ela falou: "Nossa, Gabi, eu vejo você muito assim ajudando as pessoas e tal. Você nunca pensou em ser consultora?" E para ser honesta, gente, eu nem sabia o que era isso. Eu nunca nem tinha visto assim, conhecido um consultor de imagem, nunca tinha ouvido falar de cartela de cores, né? O que é isso assim? Então foi algo que eu falei: "Nossa, imagina", na hora eu até dei risada. Eu falei: "Até parece, né? Quem Você sou eu na vendia fila do roupa pão?" antes, né? Eu vendia roupa, isso. Pelo Instagram. E aí eu falei: "Nossa, mas que legal, né?" E aí eu lembro que a minha mentora, a Roberta, ela abriu um curso grátis e eu comecei a fazer. Era uma semana, eu falei: não tô, né, trabalhando assim, né, das 8 às 6 certinho, então eu vou fazer. Meti a cara e comecei a fazer. E aí eu, tipo, me apaixonei, sabe? E aí ela lançou o curso, que era realmente o curso de formação. E aí eu lembro que, assim, foi muito... Eu falo que quando as coisas são de Deus, elas simplesmente acontecem, né, na nossa vida. E eu lembro que na semana, o meu cartão de crédito simplesmente liberou um limite absurdo para mim. E eu falei: "Gente do céu, o que eu vou fazer com esse tanto de limite? Nem posso gastar tudo isso, né?" E aí era exatamente o valor do curso, né? Então eu consegui comprar lá o curso no cartão de crédito e me formei. E eu mal terminei e eu já tinha cliente. Então o negócio foi assim, tomou uma proporção que eu nunca imaginava. E hoje, né, eu já atuo assim, já atendi mais de 80 clientes em um ano. Então, realmente, a gente vê a mão de Deus e, obviamente, também a disposição em aprender, se aprimorar e tudo mais. E hoje eu estou fazendo uma especialização em cores, né? Então, Que chique. que chique, né? Foguete não dá ré, galera. E, ó, só pra quem tem dúvida, eu trouxe até... Cara, você pode usar souvenir? também É souvenir, a sua souvenir, casa. souvenir, Olha só, a sua propaganda. casa pode ficar Verão da frio cor com summer? que realça, É olha verdade. só. Mas não é Estou pra pintar a demais, gente. casa, gente. É pra... Quando você vai no shopping, Deixa eu ver isso aí, por favor. é muito legal. Quando você vai no shopping, aí você entra numa loja, assim, tem aqueles 1000 cores pra você escolher. Qual você escolhe? Preta. É. Tem a ver com É, Pantone? a Você preta. usa ou não É, isso aqui? Pantone. Tem. São... Não é? Aham. É que isso aí é o que a gente fala, que é uma das partes da consultoria de imagem, que é a análise de coloração pessoal. Então, a gente faz uma série de testes para identificar quais são as cores que realçam sua beleza. Essa, por exemplo, realça a minha beleza. Fala um pouquinho mais de quais áreas que tem. Porque tem também aquele negócio de que você vai no shopping, né, com a pessoa. Sim. Como é que funciona? Porque são várias... realmente, a gente divide em etapas, né? Então, tem a parte de identificar qual que é o seu estilo pessoal. Tem a parte de identificar qual que é o seu tipo físico, para ver qual tipo de roupa te valoriza. Porque, às vezes, a gente vê uma roupa linda ali no manequim, né? Aí, a hora que você coloca, você fala: "Gente, Parece palhaço. né? Não rolou." Então... Palhaço. Então, é justamente para isso, para a gente fazer essas adequações. E tem a parte de personal shopping, que eu vou com o cliente, faço tudo a parte de compras com ele. Essa parte, que é de coloração pessoal, que o cliente recebe essa cartela, que são as cores que valorizam realmente a beleza dele. Obviamente, pode usar a cor que quiser, mas essas são as melhores Uma cores. pergunta. O cara é feio, muito feio. As cores vão valorizar a beleza dele? Sim, vão ajudar. Porque ela diminui linha de expressão, olheira, ameniza. Na pior das hipóteses, esconde a feiura. Entendeu? É isso aí. Daquela Daquela amenizada. amenizada. Então, Não. é basicamente isso, assim. Então, e aí voltando, quando você vai no shopping assim, e aí tem aquele bando de cor, você já sabe as cores que te valorizam. Te dá um né? norte, né, na Isso, verdade. isso. Que às vezes você fica muito em dúvida. Nossa, mas eu levo esse verde ou esse verde? Esse aqui tá na minha cartela. Então, se me valoriza, vou comprar esse, né? Vou investir nesse. Por favor. Tem um azul aqui que eu quero... A minha esposa sempre me criticou bastante por usá-lo. E agora eu quero tirar a prova. Dá para tirar assim? Se falar assim, esse aqui é do... Assim, eu tenho um olhar técnico já. Então, Sim, tem algumas cores claro. que
eu consigo assimilar com algumas pessoas, né? Acho que é aqui. Por exemplo, ela nem tá aqui, então deve ser ruim mesmo a cor que eu usei, né? Deve ser um azul Não, é claro. porque, por exemplo, não faz parte da minha, porque essa daí é a Faz parte do minha. universo, Isso, essa é a então, da aí. Isabela. Ah, tem outras? Tem muitas. Tem várias. Por que você não Alguma trouxe dessas? todas? Ah, eu não pensei, pra ser honesta. Alguma dessas ou não? Não. Tipo, indo pra um verdinho? Não vai estar aí. Porque assim, Pode pôr os olhando, verdinhos. eu Vou acho acabar que a com sua o pele é programa, não, mais. vai. Fazer uma análise aqui no thread agora, né? Mas assim, é justamente isso que vai variar. É temperatura, a profundidade dessa cor, a intensidade, se ela é muito aberta ou mais fechadinha. Então, vai variar para cada pessoa. Entendeu? É muito legal. E, então, essa parte da cartelinha é uma das partes da consultoria inteira, né? Isso. Então, você pode comprar tudo Ou só essa, ou por exemplo. só uma das partes, Isso. né? Isso que é o Mas, assim, interessante. no geral, a consultoria de imagem, ela é para alinhar quem você é por dentro, quais são os objetivos pessoais, quem você é. Tipo, quem é o Fred? O Fred é a pessoa assim, assim, assado. A vestimenta dele transmite isso que ele é, né? Por exemplo, quando a gente pensa em um advogado bem-sucedido, como que você imagina a vestimenta dele, Vitão? Para um advogado bem sucedido, quem assistiu Suits já vai Né? imaginar de cara. Um Terno bem terno, arrumado, bom, a gravata bonita. Tipo o Pastor Giovanni, Tipo assim. o Pastor Giovanni, ó, Pastor, Ó, enchendo seu propaganda. saco. Você não imagina um advogado com uma bermuda rasgada, um jeans rasgado, um chinelo e uma camiseta de time. Entende, homens? Não é. uma Nenhum coisa- dos homens, na verdade, a gente imagina assim, Mas é exatamente isso, é fazer esse alinhamento de quem é a sua profissão ou realmente a sua personalidade com a sua vestimenta, para isso caminhar junto. Isso. Ah, a Gabi já entrou um pouquinho no assunto, né? Legal. Sobre o que a gente vai falar hoje, que é transmitir essa imagem e também o poder da roupa que a gente veste, né? Inclusive num ambiente cristão. Então vamos já começar com uma pergunta? O que você acha? Pode Ou perguntar. vocês querem perguntar mais Ah, alguma não, coisa vou do... falar mais da Gabi, eu Ah, quero. então beleza. Por exemplo, aqui, a Isa... O Fred tá interessado. Não, eu é acho porque que é é legal uma mesmo. Um contrato fechado, Ó. hoje eu tô sentindo, É. sentindo. E tem pra homem e pra mulher, viu, É, gente? exatamente, é Sim. masculino e É feminino. masculino e feminino. Eu sou de Goiânia, eu não posso fazer essas coisas. Então, outra aqui. Todas essas cores, tudo é da Isa? Tudo é meu. Sim. Ela pode usar qualquer uma dessas. Qualquer uma dessas. E aqui, É claro por que exemplo, explica ó. melhorzinho aí, porque tem umas que são melhores, assim. Isso. Explica por que é melhor. Dá para explicar? Dá sim. É assim, ó. A cartela dela, que, por exemplo, a gente divide em estações do ano. Então, primavera, verão, outono e inverno. Cada uma delas tem tem 3 variantes. Mas não tem a ver com, assim, isso é para usar no verão. Não. Tá. Não, independente. Se a Isa, né, ficar super bronzeada ou não, a cartela dela No vai caso, ser a eu mesma. acho pouco No caso é difícil. impossível, mas tudo bem. Mas... Então, E olha a minha aqui, cor. a característica da cartela dela é frio. Então, o que isso quer dizer? Que as cores dela, que vão valorizar a beleza dela, são cores frias. Então, por exemplo, uma cor fria é esse roxinho que está aqui. Uma cor quente é a da sua camiseta, que é um alaranjado. Um Se ela amarelo. usar o laranja, o que Não que vai acontece? valorizar tanto a beleza dela. Eu Não é- posso usar, pode mas usar. assim, vai realçar minha olheira, entendeu? Não vai Isso. ficar bem em mim, É. entendeu? Aí lá Entendi. no meu perfil você consegue ver, tipo, antes e depois, vídeos mostrando essa diferença. Então tem essa questão de realmente você conseguir notar, sabe? Aham. E aí aqui ó, tem cores universais, que são cores equilibradas, a gente fala, que acabam ficando bem para quase todas as pessoas, né? Então, porque elas são equilibradas em temperatura, intensidade e profundidade, que são 3 aspectos que a gente analisa. Aqui são cores Quais são os aspectos? temperatura, então se é uma É cor febre? Você fria tá com ou febre ou quente. não? Ela mede. Nossa, Eu peço brincadeira, a gente. temperatura, É Covid? é Covid ou não. O que que é a temperatura? Essa coisa do exatamente frio e isso, do se é uma quente. cor fria ou Ah, uma cor cor. quente. Isso. Isso. Sabe, pensa que a gente é um Luz. pouco design, assim, é mais fácil de entender. Quando tem aquele círculo enorme de todas as cores, e aí quando você vê as cores quentes, é mais pro vermelho, Sim, assim, então sim. as cores mais avermelhadas. Tá. Alaranjadas. Isso, e as cores mais fortes de intensidade. Aham. E as frias são essas mais clarinhas, Tá. mais tom pastel, essas coisas É. assim. Aí tem a outra característica, que são cores Temperatura, qual é a outra? intensidade. Então, se é uma cor, por exemplo, um neon, que é tá. super vibrante, ou uma cor suave. A cor é quente, mas não é tão intensa. Isso. Tá. Então, são essas proporções que vão mudando, E a entendeu? outra? Profundidade? E a outra é profundidade, claro e escuro. Mais cores mais tá. claras ou cores mais escuras. Por exemplo, a Isa, para ela Mais são claro. melhores os tons mais claros, né? Porque você vê que ela é toda clarinha. Então, quando ela coloca a cor muito escura, Transparente, eu diria. transparente. Quase, um- a luz atravessa aqui. Tá vendo que tem um Boa. reflexo ali?
E você? E é Você isso. não é. Porque eu estou fazendo essa pergunta porque no sábado eu conversei com a Isa, eu falei assim, Maísa, você e a Gabi, aos meus olhos, têm a Parece. mesma cor. Mas a não mesmo tom é. de pele. Não Isso é, né? que é muito legal, porque assim, a gente tem uma possibilidade de 12 cartelas. E aí, às vezes, como fala, nossa, mas uma pessoa é diferente da outra, né? Mas aí são essas características que a gente analisa. A característica também é frio, só que eu sou um inverno frio. Então já muda, da Isa é um verão, né? Então a gente vai encaixando onde a pessoa melhor se adapta. E aí a cartelinha traz as melhores cores e todas as outras que ela pode usar. Cor para maquiagem para mulher, cabelo na hora de fazer mecha. Nossa, será que eu vou ficar bem ruiva? Será que eu vou ficar, né? Loira. Será que eu posso descolorir o cabelo? Tipo o Murilinho da Mari, né? Que descoloriu. Platinado. É, Platinado. platinado. Será que eu posso ficar Até platinado? isso dá pra você É. ter uma ideia, assim. Então é uma série de testes que a gente faz. Aham. E aí, por exemplo, você falou, né? Nossa, mas vocês são branquinhas e tal. Mas se você olha eu e a Gabi perto, ela é um diferente. pouquinho mais amarelada. Eu já sou branco neve, Bem entendeu? rosado. Eu vi uma expressão falar cor da aveia. Existe isso? Ou- É um mito isso. mito? É mito, é. Que tem muitas pessoas que falam assim, você quer ver se a pele da pessoa é fria ou quente. Se a veia for verde, a pele da pessoa, a pessoa tem temperatura quente. A minha também E não. se for azul, é frio. Vocês dois Gente, são o Paulo, Vitão, aqui, o ó. Vitão fica falando, Eu mas acho que tá é bem quase... parecida. Eu acho que é bem Pô, mas você parecida. ganha de mim, não ganha não? Ó, o Vitão tá E é quase. engraçado que às vezes as pessoas acham que eu fico olhando pra elas e imaginando a Imaginando. cartela. É, né? né? Qual que é? É verdade, mas ela não basicamente conta pra isso, ninguém. Mas é verdade, mas não. E um momento cultural, vocês sabem porque na nobreza eles eram chamados de sangue azul? Vocês sabem por causa disso? Por que é a nobreza, o sinônimo de nobreza é sangue azul? Não sei. Porque os nobres não vão capinar e roçar a terra. Eles ficam no castelo. E quem fica no castelo não toma sol. Quem não toma sol É branco. Parece é Aparece às tipo... vezes. Isabela, isso. Aí assim. a veia Tipo azul. eu. Fica azulzinha, né? Isso, aí, Que por isso que eles são chamados de sangue azul. Seu Porque eles não Frederico, trabalhavam. Impossível Olha só. não ter uma conversa e não sair enriquecido. Muito obrigado, irmão. Que Um isso, poço hein? de sabedoria, eu diria. Ó, pastor, tem gente falando aqui que sábado você tava na sua paleta, que aquela cor ficou muito Ficou bem em bonita. você. Eu falei pro Fred. Ah, eu falei que ficou é. boa. É. Falou mesmo. Agora Aí, responde. Estava com aqui, eu tô vendo. roxinho, gente, É a pra quem Estelinha não- que falou. Muito obrigado, Estelinha. Deus te abençoe. E foi a Adriana que escolheu ou foi você, pastor Fred? Não, eu que escolhi, irmão. pastor Eu escolhi. Fred, aí sim. Eu sou mais Lilás. ousado que a Adriana. Isso aí. A Adriana não é tão ousada nas É cores. verdade, ela é mais básica, né? É. Aí eu escolhi. É Lilás que chama, né? É lilás. É, um lilás. Lá em Tá- Goiânia tem outro Aqui, nome ó. também. Tá aqui, Mas- tá aqui, ó. É um lilás de... Cadê? É aqui, esse. É mais ou menos esse aí mesmo. É. Era um pouco mais forte, mais Então eu intenso. sou verão frio também. Não sei. Só analisando pra saber, vamos fazer uma análise. Vai ter que contratar Vamos. o serviço. aí pra É de fazer. graça. Não Não, é. irmão, aí... De graça só a salvação, né? Só a salvação. Ô, glória. Boa. Então vamos agora falar sobre o assunto aqui mais aprofundado. A Gabi até tinha comentado que uma das características que ela analisa, né, é o estilo da pessoa. E eu acho legal isso, porque, por exemplo, eu já sou um estilo mais basicão, preto, branco, uma cor ou outra, assim, que a gente usa num tênis, né, uma coisa dramático, diferenciada. E, por exemplo, se uma pessoa chega aqui na igreja com um estilo gótico, por exemplo, e aí? Ela está no ambiente certo? Aquilo vai impactar ela? Né? Se ela usar esse tipo de roupa dentro da igreja, como é que funciona? Ou até mesmo qualquer estilo, assim, da pessoa chegar dentro da igreja, né? Como que ela vai ser recebida, né? E se isso vai impactar de alguma maneira. Até mesmo as pessoas que estão no púlpito, né? Diretamente aparecendo, assim, para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, a primeira pergunta aqui que a gente escolheu é: a maneira de se vestir ou se portar, né, a nossa imagem, tem alguma influência na nossa credibilidade? Que é essa coisa da pessoa transmitir, né? E aí, o que vocês acham? Gabi, pastor Fred. Sim. Querem Vitão falar também, antes? se Eu quiser dar um- falar. Eu acho que isso Eu dar um também. parecer. Coitado. fica Não, quietinho Vitão não, aqui. gente. É só... Não fala nada. Não, mas ó, esse ponto é muito importante. Já que ela falou para falar, eu vou falar também. Não, Esse solta o ponto é verbo. importante. Eu vejo no meu trabalho no dia a dia. Em diversas vezes tive algum papel de gestão, a maneira como eu me portava. Em algumas vezes, gerenciando alguns projetos
bem mais novo que o resto da equipe, o que me ajudava a ter credibilidade e que no primeiro momento, porque você engana com a aparência, né? Você leva com a aparência os primeiros momentos. Depois é a sua competência que te diferencia ou não, ou te leva para o buraco. Só que esse primeiro momento é muito importante, porque essa primeira abordagem te captura a atenção das pessoas, te ajuda a capturar a atenção e a construir um primeiro relacionamento mais facilmente. Então, eu percebi que, às vezes, bem mais novo que o resto da equipe, e às vezes, num papel de liderança daquela equipe, o que me ajudava era uma questão de me portar, às vezes, escolher o tipo de roupa que eu ia usar, às vezes, roupas um pouco mais sérias, um pouco mais formais até, que me ajudavam a passar uma credibilidade inicial, que depois as pessoas, depois no dia a dia a gente trabalhava normal e aí podia ficar um pouco mais tranquilo, mas sempre ajudou muito. A maneira como você se apresenta diz um pouco a respeito de quem você é para as pessoas. Isso Até faz mesmo muita numa diferença. entrevista de emprego, né? Principalmente. Que sempre todo mundo fala, não, quando você vai numa entrevista, você não pode ir de chinelo, de regata. Regata, né, de Você novo. tá rindo por causa da regata aí, ó. Ela É, falou gente. regata, olhou para ser É porque, ó, eu fiquei sabendo que tem uma regata aí. Tenho que é várias meio polêmica. regatas e uso-as todas no shopping, inclusive, e na casa do meu sogro. Não, mas tá certo, é seu estilo. O estilo Não, qual é? mas é. E você, Gabi, o que você acha? Sim, com certeza, na verdade, né? Tem alguns estudos falam que uma pessoa ela na verdade já tem faz um raio-x da gente, já tem uma impressão, ela já pensa sobre a gente nos 10 primeiros segundos de contato. Então, ou seja, dependendo da forma como você tá, a sua vestimenta, a forma como você movimenta seu cabelo, a forma como você senta, tudo isso diz sobre você, né? Então, assim como você comentou, numa entrevista de emprego, quando você chega, a pessoa te olha dos pés à cabeça. Primeira né? impressão que ela tem já é sua roupa, né? Exatamente. Ou seja, até lembro que teve um caso muito engraçado. Quando eu trabalhava numa outra empresa, uma moça foi fazer uma entrevista e ela estava, de verdade, gente, de calça legging, cheia de bolinha, assim, uma camisetinha, uma rasteirinha, o cabelo todo um coque, assim, todo embolado, sabe? E era para ser vendedora comercial. Então, assim, não concordava, não tinha liga. Então, de cara, eu lembro que a recrutadora eu trabalhava junto, ela falou, olha, sem chance, porque para a gente inserir um dress code aí vai ser complicado. Então, Dress code. code. Nossa, que chique. Esse ponto é legal, a questão do dress code, porque até é um paradigma que vem mudando, principalmente em empresas de tecnologia. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, isso mudou lá, principalmente sendo uma empresa muito tradicional, mas as empresas, principalmente de tecnologia, têm cada vez mais abolido os dress codes mais formais. Quando eu entrei lá, era socialzinho gravata, de segunda a terno sexta. e gravata. Eu ainda não pela minha área, um pouco mais tempo, porque eu não precisava de terno e gravata. Eu precisava pelo menos uma camisa, um sapato ali. E sexta-feira era o dia que você podia ir um pouquinho mais à vontade. Isso mudou muito. Hoje você vê as empresas muito puxadas pelo que o Google fez, porque várias empresas de tecnologia fizeram, relaxaram um pouco. Isso é legal, porque você ter um pouco mais de conforto para trabalhar te ajuda, às vezes, até a produzir melhor. Só que até o dress code mais relaxado, ele tem um limite. O dress code mais à vontade, ele tem um limite. E é toda a questão de você, é totalmente a questão de você se contextualizar, né? Você saber onde você está indo e você se vestir de acordo. É diferente de você ir para causar um choque no lugar que você está indo. Sim. Exatamente. Quer comentar? A vestimenta também é uma forma de se expressar, né? Isso aí é real. E junto com a vestimenta, a gente pode falar do nosso papel social. Dependendo do papel social que você exerce, vamos falar a palavra chique, o dress code, ele também é esperado de você, né? Se eu tenho esse papel social, espera-se que eu me vista dessa maneira, que é uma maneira de você se expressar, é uma linguagem também, né? A linguagem corporal, né? O que a gente pode trabalhar sobre isso é quando esse dress code, ele ao mesmo tempo ele é antagônico à nossa imagem pessoal. Que eu acho que esse é um conflito que às vezes muitas pessoas passam, né? Sim. Que eu acho que é o seu caso, né? Que a gente poderia entrar no seu caso, por exemplo. Com certeza. Né? Existe desde que eu me tornei pastor, vamos dizer assim, jovem, né? Hoje eu não sou jovem, porque eu sou pastor há muito tempo.
Mas eu sempre vi essa exigência desse papel social pedindo algumas coisas para mim que não encaixavam comigo. E você vê que... E até uma brincadeira. Eu nunca vi o Fred de terno. E não vai ver mesmo. Só o dia que eu for fazer um casamento de alguém que aí eu ponho terno. Porque eu não consigo, Vitão. Sério, me sufoca, manja? E eu nunca fui tão exacerbado, mas muitas vezes eu falava assim, pô, mas será que eu vou ter que pôr uma gravata mesmo para pregar, velho? Será que é importante? O cara vai ficar pensando, se você não tiver gravata, você não vai ser santo no altar e não vai falar coisas boas de Jesus para mim. E eu sempre entendi que não tinha nada a ver. Mas algumas... Hoje não, né? Hoje já tá mais liberal. Mas em algumas igrejas a gente vê isso ainda, né? Essa exigência, assim, de coisas que, a meu ver, não significam muito. O que vocês acham? Eu acho que... tem até um comentário aqui do Wesley. Ele falou, um amigo que foi visitar a igreja estava super preocupado em como seria recebido, pois ele ama regata e roupas largas. Amém, irmão. Tamo junto. Mas na questão que você falou da pessoa pregar, por exemplo, eu acho que hoje muitas igrejas, quando chegam numa igreja, muitas pessoas quando chegam numa igreja e veem o pregador assim de calça, jeans, uma polo, que é um pouquinho mais arrumadinho, um tênis, já acha, tipo, nossa, que igreja diferentona. Já, né? Ainda tem esse paradigma, eu acho. Tem ainda, Eu né? acho que tem. Né? Eu acho que está muito linkado ao, vamos dizer assim, à personalidade da igreja. A cultura, né? A cultura da igreja. Sim, Eu acho que é isso. colocado. Porque se a gente vai em uma igreja, vamos falar assim, né, de bairro, que é menorzinha, que tem ainda aquela coisa muito, muito tradicional, você nunca vai ver um pastor de calça jeans e polo pregando, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas que estão ali vão se escandalizar. É super informal, né? É Parece. super informal. Falando, nossa, mas o pastor, né? O que ele vai transmitir pra gente com isso? Agora, a gente vive em uma igreja totalmente moderna, né? Ó, nossa igreja é preta, gente. Então, assim, né? Não é verdade? Preto é uma cor moderna. Então, a vestimenta tem que se adequar a isso também, né? Mas olha só, de domingo, por exemplo, os pastores vêm todos de terno. Não sei se é uma Ainda que agora- exigência, Costume. né? Costume. Ainda que costume. agora a gente ainda gravata só no cu de ceia. Ó, Mas ainda tem. já deu melhorou, uma já melhorou. mudada. Mas esse é um ponto interessante que a gente estava colocando sobre cultura e sobre cultura da igreja. A gente tem nas igrejas protestantes no Brasil uma tradição, principalmente europeia e norte-americana. A gente tem principalmente das igrejas, por exemplo, da nossa própria igreja, vindo dos Estados Unidos. E a vestimenta tradicional, formal e tradicional de culto nos Estados Unidos é o terno e gravata. E havia até uma exigência no tempo em que o pastor, até para ir na praia, precisava ir de terno e gravata. Tinha toda essa história, porque ele era o pastor. Então, existe um aspecto cultural. A grande questão que a gente precisa levar em conta é até onde esse aspecto cultural ele é uma questão de tradição e que a gente mantém, e que faz parte da identidade da igreja, da cultura, até que ponto aquilo se torna algo exagerado, que a gente também precisa avaliar e tomar um cuidado, e até que ponto, qual é a minha reação a essa cultura? Porque às vezes a gente tem que tomar... E aí entra o lado da nossa responsabilidade. Talvez seja até um ponto que a gente vai abordar um pouquinho mais depois. Um dos fatores ao pensar quando eu me visto, quando eu vou a uma igreja, como foi me falando, essa cultura não pode ser exagerada ao ponto do exemplo que o Wesley colocou, do amigo dele que está chegando na igreja, ser hostilizado, se sentir mal por chegar num lugar que ele vai ser olhado torto, porque as pessoas não... A gente tem que ser receptivo o suficiente para que quem quiser vir, venha. Só que existe um aspecto aí, pastor Fred, me corrija se eu estiver errado, da questão da pressão do grupo, né? Ou a pessoa, quando quando ela chega num lugar, ela tenta se conformar com o grupo em que ela está. Né? Então, isso gera um certo desconforto. Geralmente, se a pessoa está caracterizada de uma forma muito diferente do que o resto das pessoas, ela vai sentir um desconforto, mas isso não pode ser algo forçado pela igreja. Né? Por outro lado, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós escolhemos para nos vestir, para que nós não estejamos intencionalmente causando escândalo. Inclusive, a gente falava disso no discipulado. Se quiser contar, amiga. Pode, você já começou? Pode falar. Que a gente estava conversando sobre isso no discipulado. Eu nem lembro, na verdade, qual foi o ponto, né? Aonde a gente chegou nesse assunto. Mas a Gabi contava que ela se frequentava, né, uma igreja e que essa igreja fez um evangelismo no Itatinga, né? E lá
todo mundo conhece, assim, ele tem uma fama por ter muitas prostitutas, né? E aí essas meninas, elas queriam aceitar Jesus e vinham para a igreja. Só que a maneira como elas se vestiam é no ambiente que ela já vivia. Então, por exemplo, ela não ia vir... Se ela vive naquele ambiente, ela tem roupas para aquele ambiente que ela vive. Então, as roupas que ela vinha para a igreja não eram adequadas. E elas eram vistas com um olhar assim, de julgamento mesmo. E, então, é isso que você falou, até que ponto, né? Isso vai A escandalizar. ponto de não voltar. né? Exatamente. Isso que é o Olha só. mais... né, o pior, assim, né? Elas eram tão julgadas, né, que não voltavam. Vai, 12 anos eu preguei para adolescentes, eu trabalhava com adolescentes. E essa questão da vestimenta, ela, principalmente assim, para a gente que está a gente é uma geração, ninguém aqui é adolescente, quando a gente olha para os adolescentes, a gente vê que eles usam roupas diferentes da gente. Sim. E uma coisa que eu percebi e que eu tomei como decisão, além disso, de chegar com roupas diferentes, era o caso também de chegarem pessoas que têm um outro estilo completamente diferente. Na minha época era a época dos emos, não sei se vocês lembram. Lembro. Então, Quem tinha nunca os teve essa Quem nunca, época né, aí? Isabela? Tinha- Quem vocês já- Isabela vocês nunca já foram teve? emo ou não? Ó, Gabriela, por favor, não me Todo mundo difama. foi um pouco emo, né? Todo mundo. Então, Não, assim, você não. tinha lá, estava num grupo de adolescentes, aí vinha um emo. O Franja, gótico, né? gótico, unha pintada, Tudo preto. todo de preto, roqueiro, vinha com cabelão, tal. E aí, uma coisa que eu percebi e eu coloquei em prática é que eu posso falar com certeza que eu nunca preguei a respeito de vestimenta num culto. Por quê? E era proposital isso, que eu tomei isso para mim. Não estou falando que é errado falar disso, tá? Eu que decidi falar isso. Quando você fala sobre, e toda pregação aponta os erros das pessoas de maneira geral, você vai falando de mentira, você está falando traição, você não está apontando o dedo para ninguém da igreja, entende? É genérico, você tá né? falando geral, a pessoa se, isso aí eu não, tá bom, tá. Quando você fala de uma vestimenta ao pregar, talvez e principalmente numa igreja tão grande como a nossa, você está botando o foco numa pessoa que talvez tenha vindo pela primeira vez na igreja. E essa pessoa, e eu já vi isso acontecendo, pastor descendo a lenha e o irmão, sim, encolhendo. Assim, meu Deus, ele está falando de mim, da minha roupa, ou a irmã falando, nossa. Entende assim, eu não estou falando como a gente bem disse aqui, a gente tem uma expressão através da roupa, a gente tem um papel social no altar ou na igreja, tudo isso eu concordo. Mas quando a pregação vem, e aí é o que o Wesley falou aqui, eu estava até com medo, é o amigo dele, né? O que vão falar? E se começarem a falar? E eu vou estar lá, entende? Sim. Então eu decidi que eu não ia abordar isso. E aí eu via os meninos, os adolescentes chegando lá na igreja, e eles não eram confrontados durante a pregação com isso. Talvez num grupo menor, com uma menina conversando com outra menina, eles conversavam sobre isso. Mas eu achei isso interessante, assim, naquela época, para o grupo que eu tinha, de não ficar, não ser um tema da pregação, se a menina está com um short com 3 dedos acima do joelho ou 3 dedos abaixo do popote, entende? Eu falo, não vou falar sobre isso, porque não que isso não seja importante, não que isso não transpareça valores, não estou falando disso. Mas naquele momento seria só coerção. Mas eu acho que é aí que entra o discipulado, que é o que a gente faz, que é esse cuidado individual com cada pessoa. Porque eu acho que dá para a gente andar andamento nesse tema, porque quando eu vou prestar uma consultoria para uma cliente, o que eu entendo primeiro? Qual que é o contexto que essa pessoa vive? Quais os lugares que essa pessoa frequenta?
o que ela faz da vida, né? De onde ela veio, onde ela foi criada, né? Com quem ela foi criada. Um exemplo clássico aqui. Uma menina, por exemplo, que é criada pelo pai, 3 irmãos e um monte de primo, desculpa, gente, ela não vai usar um vestido de florzinha e lacinho na cabeça. Por quê? Normalmente, tá? Óbvio que a gente tem exceções, mas normalmente, por quê? Porque a gente cria a nossa personalidade, o nosso estilo, ele é da onde a gente é criado, tudo que nos cerca. Então, antes da gente, assim como você disse, e tipo, sabe, criticando a pessoa da forma que ela está vestida, se é certo ou se é errado, a gente tem que entender por que ela se veste daquele jeito, né? Porque às vezes assim, um shorts que para mim é curto, para outra pessoa não é curto, porque ela está acostumada a usar aquilo na vida dela inteira. Todo mundo usa, entende? Então é entender esse contexto individual de cada pessoa, né? O íntimo mesmo de cada um, para a gente conseguir da melhor forma levar pelo caminho correto. Então é nisso que eu acho que o discipulado ele é tão importante e fundamental dentro da igreja, porque ali no 1 a 1 você consegue, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não está adequado. Por que você se veste assim? Por que você posta essa foto? Entende? Aí você vai entendendo, você vai puxando no íntimo de cada pessoa, no individual. Eu acho que isso que é o, sabe? Não, realmente não soltar de púlpito, sabe? Você está errado ou você está certo. Focar na prática, né? A gente tem um costume de... É muito mais fácil a gente obedecer regras do que viver princípios. Sim. E por muito tempo, e por muitas vezes, ganha-se espaço em ensinos ou em pregações, a regra, e a gente vê isso muito por aí, sistemas de regras sendo mais valorizados que sistemas de princípios. Quando você ensina um princípio, por exemplo, de 1 Tessalonicenses, que cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, e conforme o Espírito Santo trabalha naquela pessoa, qual que é a definição bíblica de santificação, qual a definição bíblica de honra, a própria pessoa aprende a tomar suas decisões e a se vestir de uma maneira diferente, de se portar de uma maneira diferente. Agora, se realmente você critica tipos específicos de vestimento, tipos específicos de modelos ali, de padrões, você acaba criando a exclusão de um grupo. Sendo que, na verdade, você precisa ensinar. Qual é o parâmetro, então, para eu escolher uma roupa para me vestir? Qual é o parâmetro que eu devo usar? Né? E é algo porque que... eu acho que isso é meio que... A pessoa... Acontece naturalmente. Porque, por exemplo, se eu frequentava uma balada e eu ia com um certo tipo de roupa, a partir do momento que eu me converto, eu passo a frequentar uma igreja, eu olho para as pessoas e se eu vier com a mesma roupa que eu vou na balada, eu vou ficar totalmente... não vou ficar à vontade. Deslocada, né? Deslocado. Eu vou me sentir, tipo, nossa, olha a roupa que eu tô, né? Eu acho que a pessoa já começa a ter Teve um essa caso mudança, que né? foi muito legal. Uma moça aqui da igreja, óbvio que eu não vou falar quem é, né? Mas ela chegou em mim e ela falou assim, Gabi do céu, eu me converti e eu não tenho roupa. Ela falou, eu preciso de uma consultoria. Ela falou, porque eu não tenho roupa para vir na igreja. Ela falou, minhas roupas são todas curtas, são todas justas, marca meu corpo e eu entro aqui e eu me sinto mal. Né? Olha como que é diferente quando você está sujeito, né, à mudança. Né? Tipo, cara, eu não estou me sentindo bem no ambiente por conta do jeito que eu estou vestido. Não porque alguém pôs para ela, tipo, você tem que se vestir assim. Mas o próprio Espírito Santo já falou para ela que aquilo não é legal, entendeu? Acontece naturalmente, Naturalmente. Em partes, né? Alguns. E a grande pergunta, então, existe roupa de crente e roupa que não é de crente? Peraí, antes de entrar nesse assunto... Vamos lá, vamos polemizar. Vamos falar no momento comercial aqui. Só pra gente já partir para o segundo bloco, assim, que a gente chama. Então, gente, canecas. Solta o verbo. A nossa convidada também está com canequinha. Deixa eu ver se eu... Eu não trouxe a minha daqui. Ali, E o Vitão não trouxe a dele, mas ele tem também. Parabéns, Vitão. Canecas, solta o verbo, se você quiser uma. Ou se você quiser encomendar alguma... vamos tirar uma foto ali ao vivo. Com a caneca. Que chique, gente. Só um instante, pessoal. Bota a minha Muito no bem. Photoshop depois, tá? Eu seguro Aí, aqui. se você quiser encomendar uma caneca, você pode entrar lá no Instagram. Márcia Vivendo Ideias. A gente encomendou com ela. Gabi, você quer falar do seu Instagram também, para o pessoal entrar? Sigam-me no meu Instagram, gente. É @Maser Consultoria, olha Isso. só que chique. Você vai achar ela... Tem a fotinha já? Não tem, mas é um Um logo loginho preto com o nome Maser.
Não é difícil de achar, De não. achar. É, segue segue que eu dou lá. muitas dicas, gente. Não, é realmente um conteúdo muito legal. verdade. Tem várias dicas de como se vestir também. É muito legal. E aí, se você quiser fazer uma consultoria, eventualmente você pode contactar ela lá, que ela vai te responder. E eu acho que são essas as nossas... falando dos cultos também. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, nós temos culto todo sábado às 20 horas aqui, às 18 dos adolescentes, então não falei errado. Então você pode chegar. Aos domingos também tem culto às 10h15 e às 19 horas, só chegar também. E é isso. E assistir os nossos outros programas aí que também está bem legal. Solta o Verbo, a gente não vai ter na próxima segunda, só na segunda que vem, também com o tema... Qual que era o tema mesmo? Não é escatologia ainda. Não, é suicídio. Suicídio. É verdade. Não, é a gente vai entrar surpresa, no mês não, de setembro. Não, é o mês de setembro Isso. amarelo. A gente vai estar falando sobre suicídio. É um tema Muito muito bom. importante com o pastor Fred. Tem um convidado que eu não vou dar spoiler. É isso aí. Então entra aí também às 20 horas aqui no canal do YouTube. E vamos lá então, falar Beleza. sobre a vestimenta dos cristãos. Do crente. Olha só. Dos crentes. Tem, ó, tem a roupa do crente, que é o saião, né? Cabelão. Cabelão, Unha sem fazer. terno, Terno. Olha a gente falando Terno. aqui. Ah lá, ó. não é? Não, corta essa parte, Não, por não, favor. é que eu vou até... Mas é estereotipado. Exatamente, porque antigamente como que era a imagem de um cristão? Exatamente assim. É. Eu posso falar isso porque todas as minhas tias eram exatamente Aham. assim. Então eu pensava em uma mulher crente ou um homem crente, era exatamente desse jeito. Mas hoje mudou muito, né? Eu lembro de um exemplo no meu próprio trabalho. Eu lembro que dois moços começaram a trabalhar lá. E é interessante como às vezes o estereótipo ele filma e e as pessoas acabam adotando a regra, mas do seu próprio jeito ou como é perigoso a gente se fixar na regra e não se fixar no princípio. Por quê? Essas duas moças elas começaram a trabalhar lá e usavam a roupa tradicional. Era saia, cabelo comprido. Só que a saia e a blusa ela era tão justa que todo o propósito que talvez teria de uma vestimenta específica, ele era descaracterizado ali, porque a roupa era muito, mas muito justa. E aí um dia conversando com um colega de trabalho, a gente estava sentado ali, ele perguntou que eu era, se eu era crente, se eu não era. Eu comentei com ele, não, eu sou sim, eu sou cristão. Ele, tá, mas então me explica mais disso, vamos conversar, tal. Por quê? A roupa não estou dizendo pelo tipo de roupa, etc., mas ela era justa, ela não era talvez apropriada para o ambiente de trabalho, para o tipo de trabalho e função ali das pessoas, que aquilo, e ele não é cristão, não é nada, e ele ficou, nossa, mas espera, então, ser crente significa, então, as roupas são essas, porque quando falam de crente, às vezes pensam que o cristão é aquele que ele tem um certo tipo de decoro e algumas questões, e ele ficou meio assustado, assim, dizendo, então, mas isso é roupa, e não só ele, outras mulheres, colegas de trabalho também, porque ficou estereotipado que roupa de crente é assim, e então, se roupa de crente é assim, elas usavam a roupa que era roupa de crente, mas ela era tão justa que ela descaracterizava o propósito de um decoro, ela era algo que acabava chamando atenção pelo outro lado, pelo outro aspecto. Eu tenho um versículo, vou até ler, Boa. que eu acho que ele cabe, assim, Exatamente. perfeitamente nisso. Cadê? Peraí. Mas é Só um abrir aqui. assunto muito... Tá Meio- lá em 2 Timóteo. Cadê? Deixa eu ver. Eu apaguei a minha nota, gente. Muito bom. Abrindo parênteses enquanto isso, a gente usou o exemplo dessas duas moças, mas isso não exime os homens, como a gente estava conversando aqui antes, de forma alguma. Porque tem os Às vezes irmãos só também pensa que na mulher, só né? pensa na mulher, Aham. não, porque a mulher é roupa e tradicional acaba se olhando para isso, mas tem os irmãos também que vai querer Mas um querer terno trabalhar que embalado não é a do vácuo, tamanho, né? umas roupas assim, cara, que é inapropriada. Também para o homem. Isso, gente, isso não é focado na mulher, Tem no muitos homem, nada. homens que têm um estilo realmente sexy, né? A gente classifica como um estilo sexy, que realmente ele gosta de chamar atenção para o corpo dele. E aí esse tá lá em 1 Timóteo 2, 9 a 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, ou seja, com modéstia, decência e discrição, não se ordenando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras,
como convém às mulheres que professam adorar a Deus. E aqui essas 3 palavrinhas, né, que é a modéstia, a decência e a descrição, eu acho que são elas que devem nortear a vestimenta de uma mulher ou de um homem cristão, né? Porque você tem que ver se aquilo faz sentido, né? Você tem que ver se aquilo cumpre o papel. A gente fala que a vestimenta ela tem que cumprir o papel do local onde você está. Gente, você vai para a praia aqui no Brasil, nós brasileiros, não vamos falar em outras culturas, né? Um brasileiro, como que ele vai à praia? Com uma roupa de banho, certo? Se você chegar na praia de calça jeans, camiseta e tênis, você não está cumprindo o propósito daquele local. Então, qual que é a palavrinha que pega? A adequação. O que é adequado? Eu acho que o errado é a gente colocar esse pode ou não pode, mas a questão é o que é adequado e o que não é adequado, né? O que vai cumprir um papel e o que não vai cumprir o papel. A roupa que eu estou usando, com qual o intuito que eu estou usando ela? É para chamar a atenção do sexo oposto? É para chamar a atenção para mim? É para mostrar o meu corpo? Ou é para mostrar que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Aí que mora a questão, entendeu? O X da roupa de crente ou roupa de não crente, né? Sim, sim. Então, esse texto Legal. pega bem nessa questão. E isso é muito interessante. Pode falar, pastor Fred. Não, Depois eu comento. eu concordo com você, mas eu fico pensando, uma roupa que demonstra que eu sou cheio do Espírito Santo. Isso é muito subjetivo, não é? É que eu falei de uma forma generalizada. Não, eu entendi né? o que você falou, mas é justamente para a gente, como a gente está discutindo aqui, como não é um Uma roupa ferro que e fogo, define- não é Aham, isso? exatamente. É um Uma pensar receitinha sobre, né? Mas eu acho que a questão também é que, por exemplo, igual a Gabi falou, uma roupa que mostra que você é cheio do Espírito Santo. Um exemplo, como que eu vou... Vamos ser bem... manto, né? Vim voando. Não, então... Uma roupa que demonstra. Não, então, No por manto. exemplo, eu vou para uma vigília... Mas eu entendi o que você falou, viu, Gabi? Eu só Aham, tô não, falando, só mas faz pensando sentido, sobre. sim. Tipo assim, eu vou para uma vigília. Vamos supor que tá muito calor. Eu vou para uma vigília de regata. Ah lá, regata, falou. Ah lá, pronto. Não, mas ela mulher pegou a regata geralmente por usa sua causa. regata. Sim. Ah, Por pra exemplo, você. Tá um tá. calorzão, vou de regata, uma calça e um tênis. Um exemplo, assim. Como que eu vou saber se a pessoa tá cheia do Espírito Santo ou não? Então tá, eu fui vestida dessa maneira. Aí tem uma amiga minha que eu chamei, aí tá no mesmo ambiente, na mesma circunstância, tá calor. Aí ela vem com, sei lá, uma blusa mais... Como que chama? Cropped. Um cropped. O que é isso, irmã? É uma blusa mais curtinha, assim. Parece a barriga. Vem com um cropped, uma calça mais justa e, sei lá, uma rasteirinha. Tá, só que ela tá indo para uma vigília. Na vigília, geralmente, a gente ajoelha, a gente ergue a mão. E aí, a roupa que a pessoa tá... É adequada para ela mostrar que ela tá cheia do Espírito Santo? Tipo Entendi. assim, eu não vou para uma vigília com cropped sabendo que eu posso É que me assim, eu achegar no entendi o que o chão. Fred quis Eu lembrei de dizer. uma coisa agora. Não, é tipo Porque, assim... como eu já falei, né? Eu já tô há muito tempo na igreja já. Já viu de tudo, né, Fred? já vi de tudo. Imagino que é as Nossa, coisas. gente, mas é verdade. Isso tem a ver com o que vocês estão falando. Momento de oração. Vai se ajoelhar A irmã tá de saia. Não. O problema não é a né? saia. O problema é a quantidade de cofrinho que às vezes aparece. Não, quando a irmã então, tá orando. tá vendo? Não é verdade? Não, porque tinha momentos que as irmãs vinham assim, dava uma puxadinha assim, a irmã tava orando e se entregando mesmo. Mas, Então, é por isso que é subjetivo, mas eu digo assim, quando a pessoa ela tá com o Espírito guia a nossa vida. Sim. Então, se eu sei que eu vou para uma vigília e eu tô esperando alguma coisa do Espírito Santo, igual uma coisa muito comum, tanto que quando eu era bem menor, a gente ia nos acampamentos e o pessoal caía no chão, assim. cobria. E aí bastante. cobriam. E eu achava que aquilo era uma coisa espiritual. Eu ficava, nossa, eu quero um dia cair, alguém botar um botar um manto paninho. em cima de mim. Alguém bota o paninho. E eu ficava, cara, que nível de espiritualidade. Só que, na verdade, aquilo lá era justamente para, tipo assim, Evitar, sei lá, né? subiu a blusa da pessoa. Eu vou colocar um pano para não expor aquela pessoa. Então, quando eu tô cheia do Espírito Santo, eu sei que eu vou numa vigília.
Cara, eu já vou pensar na roupa que eu vou. Tipo, gente, ó, na vigília eu posso É cair, aí que eu posso entra a erguer a mão. discrição, que fala aqui no Exatamente. versículo. É uma roupa discreta, né? E às vezes a gente pensa assim que, ai, crente anda tudo mal arrumado, né? Tipo, tem que ser com uma roupa, né, X. E, na verdade, a discrição é você não colocar nada que vá te fazer. Você tem que ficar puxando a roupa toda hora. Exatamente, Você tem que desconfortável. desconfortável, que aquilo te impeça de fazer algum tipo, por exemplo, de aqui, vamos, né, a gente está aqui em cima. Para quem está vendo lá de baixo, uma roupa que tem uma certa transparência. Poxa, será que se a luz bater, aquilo não vai ficar transparente? Ou então uma calça justa demais, que entende? Qual que é a descrição nesse Exatamente. sentido, né, de não chamar a atenção porque não deve chamar. E aí, aí, por exemplo, a pessoa... Ah, mas Gabi, é o meu jeito de se vestir. Eu me sinto confortável com tal tipo de roupa. Então, se você não sabe se aquilo está certo ou errado, procure alguém para te orientar. Porque, por exemplo, daí a pessoa começa a usar isso como desculpa, né? Ah, não, mas eu me visto assim, eu gosto de usar cropped. Tipo assim, beleza, você gosta de usar cropped, mas aqui não é um ambiente para você usar um cropped. Aqui você vai levantar a sua mão, tudo bem que você está se entregando e aquilo para você não causa nenhum impacto, mas para quem está olhando, às vezes pode escandalizar. Então você vem numa vigília e você levanta a sua mão, você vai mostrar a sua barriga inteira, e aí? Chegou num ponto interessante, porque agora, gente, de novo, as pessoas, como a gente sempre fala e vê, isso é amplamente colocado, cada um é livre para escolher como vai se vestir, como quer se vestir, etc. A gente está entrando num âmbito específico que é de uma vestimenta de acordo com a moral cristã, de acordo com os valores e princípios cristãos. Um ponto importante que para a gente que é legal a gente lembrar é que o que para nós hoje é vulgar ou não vulgar, o que para nós é aceitável ou não, o que para nós é justo ou não, é curto ou não, é diferente do que para os nossos avós era justo ou não e para os avós deles. Porque invariavelmente, a gente vive numa época de exposição gradual. A gente falou um pouco disso no último Solta o Verbo. As coisas começam ninguém saiu da saia na canela para saia no meio da perna. Ou ninguém saiu, ou o próprio rapaz de uma camisa que ela era mais soltinha para uma camisa que o cara não consegue nem respirar do jeito que ele está lá. Mas isso é gradual, as coisas vão ficando um pouquinho mais curto, um pouquinho mais justo, um pouquinho mais curto, um pouquinho mais justo. Com a cultura, né? E isso é cultural. Com a moda também. Invariavelmente, gente, sinto muito, não é a intenção ofender ninguém, mas a nossa cultura hoje, ela mistura o que é belo com o que é sensual. Então, na verdade, o sensual tem se tornado sinônimo de belo. E essas coisas não precisam ser a mesma coisa. Na verdade, elas não são a mesma coisa. Você pode ter alguém muito bem vestida, uma moça muito bonita, muito bem vestida, assim, um rapaz também muito bem vestido, sem que isso evoque qualquer tipo de sensualidade, sem que isso desperte sensualidade. O problema é que a nossa cultura mistura isso hoje, principalmente no Brasil, de certa forma. Infelizmente, a gente sempre foi conhecido pelo carnaval, ou por esse tipo de exposição, mas essas coisas se misturaram. E é importante que a gente tenha em mente agora um ponto que nos nossos dias dá muito trabalho a gente falar a respeito disso, que é aquilo que eu faço, eu me importar com o outro também. E as pessoas, elas estão cada vez mais centradas no seu eu. Então, eu quero me sentir bem, eu me sinto bem fazendo isso, eu vou fazer isso. Agora, quando a gente vai para as Escrituras, Paulo chega ao ponto de dizer, olha, se o fato de você comer carne escandaliza o seu irmão, se o fato de comer carne faz o seu irmão pecar, então não come carne. Não vai fazer falta para você e você vai estar cuidando do seu irmão. É um cuidado que nós, como cristãos, precisamos ter. A roupa que eu vou vestir. Primeiro, por que eu estou vestindo, como a Gabi colocou, qual que é a intenção que eu tenho por trás disso, mas também qual que é o impacto que essa roupa vai gerar no meu irmão que está ali próximo. Como a Isa colocou, eu vou levantar a mão e tal. Isso vai desconcentrar alguém que está no culto ali, por exemplo, na roupa que eu fui? O fato de eu ir com essa roupa vai prejudicar alguém a prestar um culto? Então deixa eu amar o meu próximo nesse sentido, porque a gente quer amar o próximo até a vírgula, né? Até onde aquilo não tem que fazer abrir mão de nada. Mas é pensar, homem e mulher, vai se vestir como cristão, quer ter o primeiro parâmetro é sempre o Espírito Santo. Você quer ter um parâmetro, pensa, será que isso pode fazer, o que eu vou vestir ou o que eu vou fazer, pode ferir alguém ou levar alguém a pecar? Será que eu não posso repensar? E de novo, como o parâmetro ele é relativo, o que antes era exageradamente curto hoje é normal, a gente tem que confiar no Espírito Santo para direcionar o nosso coração, não por pressão, opressão, por cercear as pessoas, mas para que ensinar o princípio e deixar que o Espírito Santo conduza. E
e aí a coisa encaixa direitinho. Pastor Fred, sinto que você quer falar. Não, eu concordo com o Vitor, sim. Mas eu volto a falar a verdade. Aí ele vai quebrar tudo que a gente falou não, agora. não, é só... tudo que vocês falaram tá certo, tá certo. E principalmente quando o tema é esse específico, vale a pena a gente falar sobre isso. Mas eu acho que isso não é importante. Não é importante, para mim. Em termos assim, não que você não deva conversar sobre isso, tanto que a gente está conversando sobre isso. Não sei, tem muito mais coisa para a gente falar para uma pessoa do que tentar encaixar ela num quadradinho, entende? De roupas e estilos e dogmas. Eu acho que isso é uma das coisas que ainda afasta Muita gente, né? as pessoas de Jesus. Eu acho. Eu concordo. acho porque eu já senti... como eu já disse aqui, eu não sigo um padrão. E eu não sou louco, entende? Mas eu não sigo o padrão. Eu gosto Mas de flor. você se veste como decência. Sim, Exatamente. tudo bem. Mas o que eu estou falando é que pessoas já... Um dia eu saí da academia, aí eu estava conversando com a moça que eu encontrei na rua. Ela falou, tá. Aí não sei como chegou nesse assunto, mas você é crente? Eu falei, não, vou na igreja. Aí ela falou assim, mas crente não é forte. Nossa! Entende? Não, mas é isso que eu estou falando. Esse nossa que a gente disse aqui, talvez... Pra gente é normal, né? Mas entende que algumas pessoas estão falando nossa para esse assunto? Falando, nossa, em 2021 os caras estão falando de roupa ainda. Entende? É um pensar sobre. Até que ponto... como eu falei, aqui o tema era específico sobre isso. Então a gente está falando sobre isso, porque o tema era esse, é legal. Mas numa questão mais ampla, até que ponto isso é importante até como assunto de entrada para alguém ou não, né? Era a mesma coisa quando... Eu vou falar um outro exemplo aqui. Falava de escatologia. É um assunto interessante? Super interessante. Super importante? Super importante. Mas aí os adolescentes, como eu falei, né? Eles estavam fumando maconha e cheirando cocaína. Eu posso falar de escatologia e falar que eu acho o argumento mais raso do mundo. Se Jesus voltar amanhã, você vai para o inferno. Você está botando medo na pessoa. Eu não uso esse argumento. Eu acho um argumento rasíssimo para pregar Jesus. Tanta coisa acontecendo, o cara fumando droga, blá, blá, blá. Aí eu falei, não vou falar de escatologia. Aí por que eu falei disso? O mesmo pensamento. Não vou falar sobre roupa para eles. Não vou falar sobre isso. Eu vou falar o que eles estão vendo. Não é melhor você obedecer sua mãe, seu pai. Entende o que eu estou pensando aqui? Não estou falando que é errado. Sim. Claro. Não, mas eu concordo. Concordo super, porque, tipo assim... Meu, Tanto que é importa? muito difícil a gente ouvir uma pregação sobre Exatamente, isso, né? porque É o o tipo que de que assunto importa, que a gente né? traz numa, Sim, numa sim. roda, né? A questão mais que a gente tentou trazer aqui, eu acho que é a questão do ambiente mesmo. Tipo assim, porque enquanto Jesus não voltar, a gente está num ambiente que eu posso sujeitar o outro a pecar, igual o Vitão falou, a partir da minha vestimenta. E uma coisa Entendeu? que, assim, a gente não tocou nesse assunto, mas esse versículo fala sobre a modéstia. Né? E o que é a modéstia? É você ter moderação. E às vezes esse exagero de muitas partes, inclusive de superestimar isso também, pode ser errado, né? E eu vejo, a gente já até conversou sobre isso, né? Essa questão da modéstia, que às vezes a pessoa não tem dinheiro para alguma coisa e ela compra um tênis falsificado, ela compra uma peça, ela parcela em 74 vezes para mostrar, aquilo, né? para mostrar, para ostentar para as outras pessoas. E isso a gente vê fora da igreja, dentro ou fora da igreja. Então, isso também, se for ver, não é correto moralmente. Você querer simplesmente ostentar uma coisa que muitas vezes você não consegue nem Por trás sustentar aquilo. é falso, né? Exatamente, é falso. E isso moralmente não é algo legal, né? Então, Sim. Pegando esse gancho do que o pastor Fred colocou, eu concordo 100% com ele no sentido de que
tratar de vestimenta não pode ser jamais um fator de exclusão das pessoas. Sim, Não exatamente. pode ser algo que você doutrina as pessoas para dizer, na minha igreja só se veste assim. O que a gente... Na minha Vamos igreja, deixar claro que se a gente não está você- falando disso aqui, de gente. Pelo maneira amor de Deus, se nenhuma. você chegar, você vai ser bem recebido, Você tá em independente casa, do jeito que isso. você se veste. Até porque Agora. a Bíblia fala isso, né? Vem do jeito que você Exatamente. está, né? E Jesus vai te moldando do jeito que ele quiser. E a grande questão é essa, não é que, não, para você entrar na igreja você precisa estar numa veste assim, 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 porque às vezes o cara está muito bem vestido, mas o coração dele está uma zona, tá uma bagunça. Sim. Então, a maneira como você se veste envolve aspectos culturais, envolve aspectos do contexto em que você está, como a Gabi colocou, envolve uma série de coisas. A gente não pode jamais colocar isso como um fator decisivo, até para dizer para o cara, não, você vai para o céu ou você não vai, pela roupa que você está... Gente, jamais. Só que, ao mesmo tempo, eu acho, é um tema importante para a gente colocar como a gente colocou aqui, talvez como a Gabi colocou num foro mais íntimo, ou mesmo numa conversa para cristãos agora já maduros, porque é um tipo de coisa que existem tantas conversas diferentes a respeito disso que a pessoa pode ficar confusa. Pô, mas que roupa que eu tenho que vestir? Ou melhor, Sim. tem roupa para eu vestir ou não? Se eu sou crente, então tá bom. Eu preciso vestir essa roupa? Ou eu tenho que vestir daquilo? Ou como ser crente eu não posso então ir para academia? Ou como surgiu um tempo atrás, não. Porque pastor Podia não nem pode ser no cinema, forte. uma época, Ou lembra? porque pastor não pode ser podia ir no gordo. Ou cinema. porque tem essa... Não, porque lembra de uma época atrás? Não, porque pastor gordo é falta de jejum e oração. Gente, esses estereótipos... Já me falaram o contrário. Falaram, mas você não é gordo igual Você o não é pastor gordo, tem que pastor. ser. Você tá Tipo, faltando... sabe, não falou nessas palavras. Mas olhou assim e falou, mas... Você tá fugindo para Cadê a fora. barriga? Porque muda Não também, tem igual barriga. o Vitão falou, né? Porque a minha mãe comentou que na época dela não podia ir no cinema, Não. que era errado, Sim. né? E essas coisas vão mudando culturalmente. Quando eu peguei a ficha, eu sou A primeira velho, né? lição. A primeira ficha de inscrição que eu peguei na Igreja do Nazareno, faz muito tempo, tinha lá a pergunta: você vai no cinema? Nossa, Deixará olha. de ao se filiar à igreja? Tinha, Olha né? só. Tinha na ficha de inscrição da igreja. Quando eu peguei já não tinha mais o cinema, tinha só a questão de fumar e a questão de bebida alcoólica. Mas essa grande questão é muito mais do que a ideia aqui não é definir regras de como você deve ou não se vestir, mas sim colocar o ponto de que, então tá, tanta gente fala tanta coisa diferente, nesse ponto eu acho legal o ensino, no sentido de você ter um fórum específico, talvez com pessoas que estão amadurecendo nesse sentido, e explicar, gente, tem gente que fala que é de um jeito, tem gente que fala que é do outro, mas vamos pontuar então, qual que é o padrão bíblico? É com moderação, é considerando o que a meu investimento pode causar nos outros, em amor ao próximo, e é colocar aquilo de acordo com o que o Senhor for me dando paz em fazer, porque senão o Espírito Santo incomoda. E aí a gente vê, pô, se eu não tenho segurança, é o que a Bíblia fala, se é algo que eu faço em dúvida, se eu estou na dúvida se eu estou pecando ou não, eu já pequei. Faz, Porque eu tô assumindo o risco de pecar, então eu já pequei. Então, essas coisas o Espírito Santo vai dando sabedoria e maturidade para a gente lidar. Tem um versículo, Mateus 23, 24 diz: condutores cegos, quais o mosquito engoliza um camelo. Né? O mosquito era o animal impuro menor, o camelo o animal impuro maior. Então ele está falando que muitas vezes a gente coa o que não é importante e engole o que realmente tem importância. Eu acho que esse versículo aplicado a esse tema é interessante, porque dependendo do contexto e da situação e do momento, você falar sobre isso vai ser um mosquito. Mas em alguns momentos vai ser importante você conversando com a pessoa, será que nesse caso você não está indo um pouco longe demais? Eu acho que é caso a caso, né? Até a questão que o Vitão falou, que hoje a cultura... Porque, gente, vamos ser bem sinceros aqui, meninas, principalmente. Quando você vai comprar um shorts hoje, gente... É quase impossível, É né, comprar um impossível short. você achar um shorts decente. Igual você falou, que é 3 dedos abaixo de outras partes aí, né? É difícil. Então, hoje a nossa cultura já tá... É muito difícil você se vestir decentemente, né? E aí tem uma coisa que eu acho que, assim, pelo menos eu vejo, né, falando do lado profissional, que depende muito do quê? Do corpo da pessoa. Eu também. Porque, assim, ó, é engraçado de pensar, mas quem conhece eu e minha irmã, gente, eu e a Bárbara, a gente tem as mesmas medidas. E a gente, fisicamente, se olha, não tem nada a ver. Mas um shorts que ela usa, eu não posso usar nem sonhando, porque senão não rola. Não rola. Não dá. Não dá. Então, assim, também entra essa parte, né? É sempre o depende, porque uma pessoa
é diferente da outra. Então a gente tem que avaliar isso também, né? Às vezes uma roupa que é extremamente justa para se outra Pra pessoa outro, colocar, não vai ficar demais, Exatamente. né? Então é esse ponderamento, sabe? Realmente esse equilíbrio. O equilíbrio é o melhor dos mundos. Gente, vou ler aqui os comentários que a galera mandou bastante coisa aqui. Uma dúvida que surgiu, que foi a Estela que mandou. Quando uma pessoa está à frente da liderança e não se veste adequadamente, nosso papel como igreja é dar um toque na pessoa ou fingir que nem viu? Se é uma pessoa que está na liderança, e para tudo isso, gente, vamos lá, volta para aquela questão do que é a vestimenta Essa vamos deixar apropriada para os pastores, Vamos né? lá, já Nem vou joga, optar, porque eu sou parte da igreja. Vamos. No caso, eu sou igreja. A primeira coisa se você tem liberdade com aquela pessoa. Porque isso define diretamente como a pessoa vai te ouvir ou não. Se você tem liberdade, amizade, proximidade para dizer, você pode dizer, olha, eu achei que, principalmente se era uma moça dizer, se era um rapaz, um cara dizer, e, olha, cara, eu acho que você podia melhorar nisso e tal, naquilo. Eu acho que seria melhor pelo fato de você estar lá, porque isso pode gerar confusão ou escândalo na vida de alguém, etc. Agora, se você não tem proximidade, a minha sugestão não é jamais ser dedo duro, mas você conversar com o pastor, que é o líder daquela pessoa. Só com ele, ou só com ela. Só com o pastor, ou só com a pastora. Por quê? Não é você sair comentando com um monte de gente, disseminando, até achar né? alguém. Não, você vai falar, pô, senti, mas pô, não tenho liberdade. Conversa com o pastor, porque daí o pastor ele vai poder te dizer também, não, acho que você exagerou, não tinha problema. Ou o pastor, ou a pastora vai te dizer o seguinte, não, ó, tá bom, pode deixar que eu vou conversar. Realmente, achei que sim, achei que não vi, vou conversar. Porque daí você tem alguém que vai cuidar da pessoa. É mais do que você criticar a forma como a pessoa está se vestindo, mas é você ter alguém que tem Se importar proximidade, mesmo, né? que se importa com a pessoa, que não está tentando formatar a pessoa numa forma de se vestir, mas que está preocupada com a pessoa em si, que vai cuidar dela, que vai falar em amor, mais do que simplesmente negar. Então, minha sugestão seria, se você tem proximidade e amizade, converse com amor, sempre com amor. Tudo que eu faço sem amor, eu pequei. Acho que já respondi a da eu acho, Su também. e aí eu acho importante isso, eu concordo 100% Que isso. com o Vitor. Mas a pergunta que você deve fazer é, se ela está na liderança, então ela aparece. Então não foi só você que percebeu. Se foi só você que percebeu, talvez Você que tá o seu errado. olhar que deve estar errado. Agora, se ela está na liderança, então com certeza muita Outras gente pessoas percebeu. perceberam. Aí você pode ficar tranquilo que concordo com o Vitor, que quem deve falar deve ser quem tem mais proximidade. Tem que ter proximidade, tem esse cuidado. Aí responde já a da Sul também, que ela perguntou dessa coisa quando alguém chega na igreja, né? E como que aborda essa pessoa. Aí vai com amor e com intimidade também. E toma o cuidado, de novo, a gente tem que tomar cuidado Sem com a julgamento, pessoa. né? Tudo que a gente precisa fazer precisa ser em amor É. e saber o momento certo de falar. Sim. Aquilo que a Gabi Porque- falou, né? De entender também o Você momento viu que que a a pessoa menina tá... veio falar com a Gabi, né? Isso é então. legal. Quando parte da pessoa. Exato. Porque o Exatamente. Espírito Santo incomoda e aí a pessoa já pensa, pô, mas... Ou olha ao redor e fala, pô, acho que eu estou destoando muito e eu não estou me sentindo bem. Deixa eu ver o que me recomenda. Aham. E aí a É. pessoa parte da atenção dela. Porque senão volta aquela ideia de que o crente é o cara que recrimina e que cerceia, Bota padrão em e todo que mundo. quer deixar todo mundo mal vestido até, né, É. às vezes como é colocado. Mas que não. E a gente teve até um caso desse no discipulado, né, Isa? Teve. Que uma das meninas, no nosso caso, ela falou que ela estava pensando sobre um determinado assunto e fez total sentido com o que a gente estava falando ali. Então, ela se sentiu aberta o suficiente para falar e perguntar o que realmente a gente achava sobre aquilo. Então, é essa proximidade, né, que é o legal, essa abertura, né? Isso. Aí tem um comentário muito legal aqui da Fátima. Que é minha mãe. Ah, é? Aí sim. Ah, é verdade, Fátima Dias, olha só. Dona Mamãe. Fátima, a senhora está ó. de parabéns. Mamãe, I Muito love you. Esse legal, moço muito aqui. bom, muito bom. Te falar. I Pastor love you. Fred Muito é obrigado, benção. obrigado, irmão. É benção. Aleluia. Ele escreveu assim: desde que um filho tenha consciência de que ele é templo do Espírito Santo, ele não vai querer desonrar seu pai. Muito bom esse É comentário. verdade. É aquilo que a gente falou, quando a pessoa entende... E minha mãe gosta de umas roupas, hein? Nossa, mesmo a mulher que gosta de roupa. Que mulher que não gosta de roupa. Pastor Giovanni, sem gravata, o diabo não sai. Ele falou. Ixi, então eu não expulso ninguém, irmão. Ih, rapaz, treitou, hein? Você só traz a gravata no bolso, pastor. É, dá Na uma hora que chicotada. você mostra a Igual o gravata terço, e fala, né? sai. Sabe igual o terço? Igual Sai, o demônio! crucifixo. A gravata. Outro comentário aqui. Uma peleja achar os shorts. É complicado a vida do jovem crente. É verdade. Realmente, concordo.
Aí tem, ó, eu vou ler que tem bastante comentário aqui. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Enzo Creio escreveu, que né? quando seguimos a Cristo, tudo vem naturalmente, inclusive a vestimenta. Só Comentário um do comentário a respeito desse versículo que o Enzo ressaltou aqui, que tem tudo. Aqui o jugo é um hebraísmo. Eu já falei isso algumas vezes aqui. O jugo é um hebraísmo, ou seja, uma gíria da época para falar sobre interpretação das escrituras. O que Jesus está falando aqui nesse versículo é que a minha interpretação é mais leve e mais suave do que esses fariseus hipócritas estão falando, porque eles põem um peso em cima de vocês. E eles não carregam esse peso. E Jesus está falando, Exatamente. a maneira como eu interpreto as escrituras é diferente. Trazendo para cá, a gente pode falar que a maneira como eu olho para esse tema, veja bem, eu olho para esse tema, não estou falando que eu nem olho. Eu olho para esse tema, mas eu olho para esse tema com suavidade e leveza. É diferente de você olhar com peso, crítica e pedras na mão. Exatamente. Eu acho que já foi a época, né, Fred? Em que a igreja, nossa, matava as pessoas com as palavras e com as críticas sobre o certo e o errado Melhorou ali, bastante né? mesmo, melhorou Então, isso, bastante. eu já senti isso e assim, eu claro. sempre fui... até comentei com a Isa uma vez que quantas vezes eu já não fui vestir uma roupa... Espírito Santo, eu uso ou não uso? Isso tá te incomodando ou não tá te incomodando? Não era pra ninguém, era pra saber o que ele tava pensando daquela roupa, entendeu? Não, tira. Muitas vezes, e ao meu Tem ver, uma paz no aquilo... seu coração, né? Exatamente, tipo, não, agora... Não, essa tá tranquilo, né? Então, eu acho que a igreja não deve ter esse papel de colocar, sabe? O certo Impor, pra né? cá e impor, e o errado pra lá, sabe? Mas é realmente moldar, né? Exatamente. Mais uns comentários aqui. Isso foi engraçado. Caramba, eu nunca vi a Isa sem máscara. Do nada. Pandemia aí, né, gente? 2 anos já. É pecado, é pecado. O pastor Giovanni, eu chego junto nos irmãos do louvor. O irmão... Foi o pastor ou foi a Nath? Acho que era a Nath. Não, foi o pastor. Pastor. O pastor. E é isso. Aí, gente, eu acho que a gente já está indo para o final, né? Que a gente já falou de... Estamos aí quase... Já passou de 1 hora de programa. Eu acho que a gente só poderia falar da enquete só que a gente colocou no Instagram, que a primeira pergunta foi: então, a maneira que nos vestimos causa algum impacto na nossa vida cristã? Então, a maioria da galera achou que sim, Sim. 82%. E a outra era: você acha que existe uma maneira certa de um cristão se vestir? A galera achou que sim também. Então, tudo que a gente falou aqui, eu acho que deu para esclarecer bem, né? E alguém tem mais algum comentário? Acho que nesse último ponto, não existe um guarda-roupa certo, existe uma maneira certa. Boa, boa. Não existem peças adequado. certas. Eu mudaria Adequado. a palavra. Isso. Adequado. Eu Boa. trocaria de certo e errado para adequado ou não adequado. É verdade. E não peças específicas, mas princípios que eu uso na hora que eu vou escolher como eu vou me vestir, e isso quem conduz realmente é o Espírito Santo, e como foi colocado, de maneira gradativa. É como a conversão, isso faz parte da conversão, o Espírito Santo vai trabalhando pouco a pouco e eu vou entendendo aquilo que a maneira como eu devo ou não me portar, sem que isso seja algo imposto para mim, né? Algo que precisa ser Exatamente. operado pelo Espírito Santo. Então, acho que é isso, gente. Eu acho que deu para esclarecer bastante sobre o assunto aqui. Foi muito legal. Caso você ainda tenha alguma dúvida, ou até mesmo se você se sente incomodado e quiser procurar algum de nós aqui, ou até mesmo alguém que você é mais próximo na igreja, ou se você está chegando agora e tem dúvida também, você pode procurar os pastores, alguém daqui da mesa que a gente está aqui. E com certeza a cultura que a gente está criando aqui, que realmente eu acho que é a cultura certa, né, do céu mesmo, é amar em primeiro lugar, e depois o Espírito Santo que vai fazer o trabalho, né? Eu acho que a gente não tem esse trabalho de também moldar a pessoa, porque quem molda é o Espírito Santo. Então você tem total liberdade para vir falar com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada aí por vocês terem assistido. Muito obrigada, Gabi, por ter vindo Obrigado, aqui Gabi. hoje. Querem falar alguma coisa aí, galera?
Eu acho que é isso aí. Queria só parabenizar também, que eu sempre esqueço, a equipe por trás das Verdade. câmeras, gente. Vocês não sabem o corre que é para fazer o negócio aqui. Nath, que tá lá nos corte. bastidores, a É, Amy, Nath. que cuida da luz, o Teco, que vem ajudar a gente, o Pedro. Tem uma galera aí, o Heitor aqui hoje também, que ficou na câmera. É isso aí. Muito obrigada aí, viu, gente? E o Valeu, Pastor galera. Giovanni também por ter apoiado a gente. Isso aí. E Nesse por sempre projeto. causar no chat também. É. Isso aí. É isso, gente. Valeu. Muito obrigado. Fica com Deus aí. Deus abençoe vocês. Valeu, Até o galera. próximo Solta o Verbo. Tchau, gente. Obrigada. Valeu! Nós. Falou. Isso aqui cortou, gente? Cortou? Tesoura? Não? Falou, galera. Não, ainda tá aqui. Ó. Aí. Se foi, foi. Se não foi. Se não for